Nós estamos iniciando hoje o curso sobre decisão judicial, linguagem técnica, direcionado aos novos estagiários do Poder Judiciário de Alagoas. O propósito desse primeiro momento é fazer uma apresentação geral do curso, sem entrar em detalhes, para que nos momentos posteriores a gente possa fazer um detalhamento de cada um dos temas que serão tratados e discutidos ao longo do curso. Então a gente vai abordar durante todo o curso vários aspectos que dizem sobre a decisão judicial. O primeiro aspecto diz com a linguagem no processo. Então a gente vai verificar várias espécies de sentido, a ideia de linguagem, a linguagem jurídica, a linguagem técnica como metalinguagem, linguagem versus intersubjetividade e contraditório, a linguagem do juiz, como argumentação, qual o sentido dessa argumentação, o que é argumento e a sua diferença em relação aos fundamentos jurídicos. Depois adentraremos na ideia de intertextualidade como condição necessária para a criação da norma do caso. Isso aí a gente vai aprofundar ao longo do curso. Vamos também tratar do princípio da congruência entre o que se pede e o que se decide, e também faremos abordagens sobre estilo e quem são os destinatários da linguagem. Então essa primeira parte que a gente vai abordar a partir da próxima aula será toda voltada para o estudo da linguagem. A seguir a gente vai fazer uma abordagem sobre o silogismo, qual é a ideia de silogismo e se essa ideia está ainda em uso atualmente na teoria do direito, na teoria da norma jurídica, especialmente na teoria da decisão judicial, né? Então a gente vai trabalhar os sentidos do silogismo, né, dentro da sentença, inclusive, e fazer um contraponto entre a ideia de apresentação silogística trabalhada na dogmática jurídica. Depois a gente vai fazer uma abordagem sobre dogmática como método no direito positivo. E aí, em que consiste a dogmática, né? Estabelecer textos, dizer o que são os textos, dizer o que é argumentação com base no texto e o que é decidir com base no texto. Então a gente vai trabalhar também as leis da dogmática em 3 sentidos diferentes. Avançaremos para trabalhar as regras de estilo, né? Estabelecemos algumas regras e a gente vai aprofundar cada uma dessas regras. Regra número 1, clareza, simplicidade e precisão. Regra número 2, restrição no uso de adjetivos para argumento de autoridade. Regra número 3, evitar adjetivações para as partes e pessoas no processo. Regra número 4, evitar orações e parágrafos longos. Regra número 5, a restrição ao máximo das digressões. Regra número 6, restrição na utilização do gerúndio. Tudo isso não deve ser usado. Regra número 7, evitar a utilização da primeira pessoa do singular. A gente vai dizer os motivos dessa regra. Regra número 8, evitar a utilização do parece-me, entendo, acho, já que o juiz não é um parecista, né? Ele é um julgador, então ele decide. Regra número 9, cautela e parcimônia no uso de citações. E a regra número 10 a respeito da dignidade da linguagem. Então a gente vai detalhar ao longo de todo o curso todas essas regras que dizem respeito ao estilo quando da construção de uma decisão judicial. Depois a gente vai tratar a decisão judicial mais especificamente com relação a conceitos e espécies.
Então, a decisão judicial como um ato processual. Faremos a diferenciação entre sentença e decisões interlocutórias, qual é, dentro do Código de Processo Civil, os elementos que diferenciam esses dois atos processuais, e quais são as diferenças e convergências que existem entre eles. Isso aí de forma um pouco mais aprofundada e detalhada. E aí também abordaremos a respeito dos despachos e qual é a diferença entre despacho e decisão judicial. Isso a gente vai também fazer a diferença de decisão judicial num quadro comparativo com o processo penal, e quais são as decisões que existem num campo e no outro de atuação do magistrado. Depois a gente vai abordar os tipos de relações jurídicas que estão envoltas à decisão judicial. Então, decisão com apreciação do mérito, decisão sem apreciação do mérito, relação jurídica processual e relação jurídica material, qual a diferença entre elas e de que forma elas importam para uma decisão judicial. Então, trabalharemos isso de forma detalhada, explicando toda essa configuração que está em forma de figuras e setas, que são formas de você demonstrar isso com mais leveza. E aí adentraremos na estrutura básica da decisão judicial, que vai ser o que tem mais aprofundado, o tema que vai ser tratado de forma mais aprofundada. A gente vai tratar do relatório, qual é o conteúdo que o relatório tem, apresentação do caso, identificação do caso, como é que esse relatório deve ser feito, né? Vamos falar também da fundamentação, como é que se solucionam as questões que são postas para julgamento, argumentos e fundamentos jurídicos, e depois também abordar uma questão do dispositivo, né? Como é que se constrói um dispositivo adequado, não só dispositivos meritórios, como de procedência, total, parcial e improcedência, mas eventualmente dispositivos que não incluem o julgamento do mérito. E aí faremos um tratamento específico de cada uma dessas searas, de cada uma dessas estruturas que compõem uma sentença, né? Relatório, fundamentação e dispositivo, né? Apontaremos como deve ser a estrutura das decisões, se tem a mesma estrutura de uma sentença, se pode ser uma estrutura mais concisa, em que sentido isso deve ser tratado, se o código faz alguma exigência com relação a isso. Então, detalhadamente a gente vai fazer esse estudo. E aí vamos trabalhar também um quadro comparativo entre os elementos que compõem a sentença no cível e no penal. E aí o detalhamento de cada um desses pontos, né? Relatório, com todo o seu detalhamento, a ordem cronológico-lógica que deve ser tratada dentro do relatório, a função do relatório, como é que se faz, que passos devem ser dados para a construção do relatório, e aí esses conteúdos que compõem o relatório, né? Qualificação das partes, sumarização do pedido, sumarização da defesa, e as principais ocorrências que demandam uma atenção dentro do relatório e que foram provenientes de um momento processual específico. A mesma coisa com relação à fundamentação. Faremos um aprofundamento do que é a fundamentação, como dever funcional, e o que é importante para uma boa fundamentação. Isso aí detalhadamente faremos uma abordagem ponto a ponto
para identificar as questões que demandam solução, a necessidade de respeitar o contraditório e as postulações da parte, onde é que isso encontra respaldo legal e constitucional, né? O que é que deve ter como referência a fundamentação, primeira referência e outras referências que sejam necessárias, a questão da observação das súmulas e dos precedentes, que hoje são obrigatórios e o juiz deve respeitá-los dentro de um conteúdo específico. Ele vai ter que fazer uma avaliação do caso com esses precedentes vinculantes obrigatórios, a necessidade de vinculação com os fatos da causa, leva em conta também todos os argumentos das visíveis partes, com as provas que elas produzirem ao longo do processo. E aí, depois adentraremos passo a passo na ordem de análise dessas questões, né? Questões processuais pendentes, preliminares processuais, preliminares de mérito, questões prejudiciais, as condicionantes do mérito, e o mérito propriamente dito, e o que é uma decisão não fundamentada, conforme estabelecido no 489 do Código de Processo Civil. Tudo isso aprofundando e detalhando passo a passo esse conteúdo, fazendo também uma comparação com o que ocorre no processo penal. E, finalmente, a gente chegará ao dispositivo da sentença, onde se cria a norma para o caso. E aí também abordaremos o que seja o dispositivo, qual os seus capítulos, dentro de uma linha adotada pela teoria criada aqui no Brasil pelo Cândido Rangel Tamarco, sobre o capítulo de sentença. A gente vai definir isso, vai fazer uma abordagem sobre a relação e as questões que envolvem essa relação, e a ordem básica de julgamento das questões, né? Rejeição das questões processuais pendentes, acolhimento e rejeição do pedido, das preliminares, das prejudiciais e do mérito propriamente dito. Inclusive, trataremos sobre a questão de eventual tutela antecipada no âmbito do dispositivo, ou seja, se cabe e como deve ser a apreciação de uma tutela antecipada quando de uma sentença final. E aí, sobre a questão dos ônus, custos, já dentro de um procedimento final de decisões sobre questões secundárias, que dizem respeito às custas, aos honorários advocatícios, questão de remessa necessária, e providências cartorárias e administrativas e de cumprimento, se for o caso, né? Com a publicação e autenticação com a assinatura do magistrado, seja ela física ou digital, a depender do processo. Então, finalizando, a gente vai, dentro do dispositivo ainda, tecer considerações sobre tipo de decisões e os seus efeitos, como é que isso acontece de um processo, e se há necessidade de ementa, como acontece nos acórdãos, se isso é obrigatório no âmbito de uma sentença judicial, primeiro grau, e ainda, depois de fechar a questão do dispositivo, falaremos um pouco sobre os embargos declaratórios, que são recursos cabíveis sobre aspectos que envolvam omissão, contradição ou obscuridade que se vem a encontrar numa sentença. Uma forma de modificação da sentença, eventualmente, sem precisar que essa sentença suba ao segundo grau para apreciação por meio de um recurso de apelação. Tem uns embargos, a oportunidade de eventualmente consertar algum equívoco da sentença no âmbito do próprio primeiro grau. E aí a gente vai fechar com peculiaridades que envolvem as sentenças cíveis e as sentenças penais, principalmente em relação à sentença penal, o problema da dosimetria da pena, em fases específicas,
e no cível não acontece esse detalhamento, até pelos propósitos que uma sentença cível tem em relação à sentença penal. E aí a gente fecha o curso, deixando alguns vídeos para acessar sobre relatos, sobre intersubjetividade, sobre intertextualidade, e ficaremos à disposição, a equipe dos professores que integram a Escola da Magistratura. Então, nesse primeiro momento, o propósito foi simplesmente fazer uma abordagem geral sobre o conteúdo do curso que será ministrado aos senhores estagiários, que vão funcionar na condição de assessores provisórios dos juízes que comporão os gabinetes. Muito obrigado pela atenção.